Meus irmãos, vamos ao texto sagrado? Mateus capítulo de número 7. Primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus. Nós vamos estudar hoje do verso 13 ao verso de número 23. Ainda não é uma série expositiva sequencial, mas já é uma série temática expositiva. Vamos trabalhar o tema do discipulado, mas sempre pensando ou expondo um único texto, na maioria das vezes ou dos nossos encontros. Flamenguista na minha frente atrapalha. Vocês sabem o que é prova? Prova é ser escolhido pela juventude da igreja para ser o goleiro do time da IPBE no torneio das igrejas presbiterianas. Foi algo que fizeram comigo na última semana. Desesperador. Nunca mais me façam isso. Por favor, mano está entre nós, ele pode me representar. Olha o tamanho dele. E é goleiro de fato, eu não. Foi algo terrível, irmãos. Em 5 minutos eu levei 5 gols. Me pareceu o jogo do Brasil contra a Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. De todos os lados, a toda hora, foram muitos gols. A situação foi tão terrível que Sofia da arquibancada me implorava: pai, muda de posição, o senhor está me matando de vergonha. E a coisa só ficou pior, Marco, porque a torcida da IPBE começou a cantar um hino. Sabrina é melhor do que Renan. Sabrina é melhor do que Renan. Acredita, Danilo? E de fato ela foi muito melhor do que eu. Mas também vocês me colocaram na posição errada. Eu jogo dentro da área, mas do adversário. Eu sou atacante. Entendem? Na próxima vez, mais a lá, Romário, Ronaldo Fenômeno, eu estou mais para lá. Só não foi pior, irmãos, porque Deus me agraciou na ocasião com o futebol feminino. Futebol feminino é uma bênção. Uma irmã da nossa igreja corria para o lado errado do campo. Minha irmã, é para lá, é para lá. Ela fazendo gol contra o próprio time. Outra irmã, uma corintiana. Corintiana é metida brava, aquela coisa toda, né? A gente jogava a bola para ela, ela se escondia. Meu Deus, a bola vai me machucar. E uma jovem da nossa igreja jogando futebol com as mãos para o alto. Já viram isso? Ou ela estava orando, ou estava pensando que era vôlei. Jovem, é futebol, é com o pé. Irmãos, foi uma prova terrível. Algo que vocês não devem repetir com o pastor da igreja, por favor. Mas falando de provas, e lembrando os tempos da escola, você gostava delas? Eu conheci gente que gostava dos jogos internos, das amizades que faziam na hora do intervalo. Nunca conheci alguém que morria de amores pela semana de provas. Ainda assim, eu não posso dizer que as provas não têm valor. É claro que elas têm valor. Seu propósito é revelar o nosso aprendizado, apontar as nossas deficiências. Nós precisamos de avaliação para comprovar o nosso desempenho e revelar as nossas dificuldades com determinado conteúdo. Isto acontece na escola, na faculdade e também na vida cristã. Nós precisamos provar ou passar por provas que comprovam o estado espiritual do nosso coração. Não podemos imaginar que somos salvos. Precisamos ter a certeza de que somos. Não podemos pensar que por alguma prática que fizemos há 20 anos,
Somos agora discípulos genuínos de Cristo Jesus. Nós precisamos comprovar o que fizemos do lado de fora com a realidade do nosso coração. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios o seguinte: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos de tempos em tempos. É o que Jesus faz conosco neste texto. Ele nos coloca diante de questões sérias, realidades importantes do cristianismo, a fim de revelar e comprovar a salvação que nos alcançou através do Evangelho. Vamos ler o texto? Mateus 7. O texto é curto e por isso vamos ler todos os versos, do 13 ao 23. Jesus disse aos discípulos: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Verso 15: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Verso 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra. O Senhor não nos deixou na escuridão, tateando em busca do teu conhecimento. O Senhor se revelou através da palavra escrita e da palavra encarnada, de modo que hoje nós podemos conhecer o teu ser, o teu caráter, a tua vontade e o que esperas de nós. Este não é um texto fácil, Senhor, e por isso eu te peço mais graça, mais misericórdia para ministrá-lo. Peço mesmo para os meus irmãos que comigo ouvirão a tua palavra, que este texto seja instrumento da tua graça, que ele nos leve a profundas reflexões e a sérias decisões para a glória do teu nome. Auxilia-nos, ó Espírito Santo de Deus, iluminando o nosso coração e apontando a glória de Cristo em todo o tempo. É no nome dele e por amor a ele que estamos aqui e oramos. Amém e amém.
O Sermão do Monte, que está registrado em Mateus 5, 6 e 7, pode ser dividido em 3 partes maiores. Respectivamente, nós as chamamos de caráter, ética e exortação. Jesus abre este sermão falando do caráter do seu discípulo, revelando quem ele é por dentro, por causa do Evangelho. Quando saímos da primeira e adentramos a segunda parte do sermão de Jesus, nós ouvimos sobre muitos ensinamentos éticos, a ética do reino de Deus. Ao longo desta parte, Jesus nos fala sobre como nos portamos na adoração privada e pública, por exemplo. Como nos relacionamos com irmãos, como nos relacionamos com as pessoas de fora, como nos relacionamos com problemas que nos cercam. Por fim, quando chegamos ao capítulo 7, mais precisamente ao verso 13, os estudiosos nos lembram que estamos pisando a última sessão do sermão de Jesus. Sessão esta que é feita por uma grande exortação. É como se Jesus já tivesse terminado o sermão e a esta altura estivesse nos desafiando. Vocês já ouviram sobre o caráter do reino, já ouviram sobre a ética do reino, mas vocês vão fazer o que com isso? Vão ouvir e rejeitar minha mensagem? Ou vão ouvir e abraçar minha mensagem? Vão aplaudir e depois esquecer a mensagem? Ou vão aplaudir e se engajar com a mensagem? Martin Lloyd Jones, grande pregador do século passado, comentando o texto, escreve: o que Jesus deseja não é ouvir os nossos elogios sobre o sermão. O que ele quer ver é a nossa resposta prática ao sermão. Pois o Sermão do Monte não foi pregado a fim de ser comentado. Ele foi pregado a fim de ser encarnado. A mensagem cristã não é alguma ideia teórica tão somente. Antes, ela é algo que deve caracterizar nossa vida diária. E este é o propósito dos versos finais do sermão. Com estes versos, Jesus nos coloca diante de questões sérias, com as quais precisamos lidar de tempos em tempos, para revelar nossa salvação, comprovar nossa salvação, avaliar nossa salvação. Quais são elas? Quais são estas questões sérias com as quais precisamos lidar de tempos em tempos? Eu listei 3, a partir dos 3 curtos parágrafos do texto, e elas estão no nosso boletim informativo, página de número 2. Se você quiser, há um esboço aí, com espaço para anotação, sugestões de leitura para a série e também perguntas para a sua reflexão ao longo da semana. Quais são as questões sérias com as quais precisamos lidar, irmãos? A fim de provar e avaliar nossa salvação, em primeiro lugar, de acordo com Jesus, nós temos de lidar com a questão da decisão. Por vezes eu percebo que nós amamos muitas opções, principalmente as mulheres. Mas em outros momentos, eu percebo que nós não queremos ter muitas opções. Preferimos fundir todas as opções em uma, para não ter de escolher uma em detrimento da outra, porque todas nos parecem boas. Quando o assunto é a nossa salvação, Jesus não nos permite fazer isso. Ele nos obriga, nos impulsiona, exige uma decisão. Porque para Ele, só há, na verdade, 2 possibilidades. Ou você está em uma, ou você está em outra. Não tem como uni-las, juntá-las. E elas estão aqui, nos versos 13 e 14 do nosso texto. Volte os seus olhos comigo para lá.
Jesus diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Percebeu as duas únicas possibilidades que Jesus nos apresenta? Há duas portas, dois caminhos, dois destinos e dois grupos. Ele não fala de 3, de 4 ou de 5, o número se resume a 2. Só há duas possibilidades diante de todos nós. Elas não são idênticas, são diferentes, são opostas na verdade. Uma porta é larga, a outra é estreita. Pela porta larga você entra com tudo que tem e tudo que é, ninguém lhe causa problemas. Pela porta do Evangelho só entra você. Tudo mais fica para trás. São dois caminhos. Um caminho é amplo, é espaçoso, é confortável. As opiniões podem ser diversas. Há frouxidão moral. Não há limites. Tolerância total. O outro, porém, é apertado. Tem fronteiras estabelecidas. Tem limites marcados por Deus em sua palavra. Dois destinos distintos. Jesus diz que um caminho leva à vida, outro caminho leva à perdição. Ele não detalha, explica o termo aqui, mas correlacionando com outras passagens, o Dr. John Stott explica o termo, escrevendo o seguinte: a terrível palavra perdição parece pelo menos nos conceder a liberdade de dizer que tudo o que é bom será perdido no inferno. O amor e a beleza, o encanto e a verdade, a alegria, a paz e a esperança, e isto para sempre. Ele termina seu comentário dizendo: este é um futuro horrível demais para se contemplar sem lágrimas. O outro caminho é apertado, difícil, mas conduz à vida. Que vida é esta? Vida eterna com Deus e em Deus, que começa não depois da morte, mas aqui e agora. O Evangelho nos leva à comunhão com Deus outra vez, restaura a comunhão entre os seres humanos aqui. E isso nos conduz à eternidade com o Pai. Dois grupos. Um grupo decide entrar pela porta larga, decide viver no caminho amplo, decide chegar à perdição. Ninguém chegará à perdição porque Deus o empurrou para lá. Por natureza caída, o homem escolhe, decide andar no caminho amplo e entrar pela porta larga. Resumindo, Jesus nos diz aqui que há dois caminhos, nos quais se entra por duas portas e que nos levam a dois destinos distintos. Diante das únicas duas possibilidades, Ele nos exorta: entrem pela porta estreita. Eu não preciso falar que esta mensagem não é nem um pouco atual. O Dr. John Stott, comentando o texto, diz: as pessoas de hoje gostam de não ter de escolher. Toda pesquisa pública nos permite, além do sim ou não, um conveniente não sei. Os homens adoram Aristóteles e o seu dourado meio termo, porque o caminho mais popular é a via média. Desviar-se, escreve ele, do meio, é arriscar-se demais.
é ser chamado de extremista ou fanático, e todos se ressentem quando são colocados diante da necessidade de uma escolha. Jesus, porém, não nos deixa escapar dela. É preciso tomar uma decisão. Alguns que me escutam estão pensando, mas isto é muito fácil, Renan. Tomar uma decisão por seguir a Cristo é a coisa mais fácil do mundo. Outros estão me questionando, precisamos mesmo tomar uma decisão? Eu aprendi que Ele tomou esta decisão por mim. Vamos lidar com estas duas questões ou dois problemas rapidamente. Precisamos mesmo decidir por Cristo? Nossa salvação depende da nossa decisão ou da nossa ação. Como é que respondemos a isto? Com a primeira regra de interpretação bíblica. Vocês sabem qual é? A Bíblia interpreta a Bíblia. Uma passagem explica a outra e não a contradiz. Nós colocamos os textos lado a lado e comparamos o ensino dos textos. Quando fazemos isto, confrontamos este texto com outros textos, nós somos lembrados que a salvação se dá pela fé no nascimento de Cristo, na vida de Cristo, na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. E isto não é por meio de uma ação minha, mas segundo as Escrituras é obra da graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, mas é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie diante dele. Qual é a implicação, irmãos? Não salvo a mim mesmo quando decido entrar pela porta estreita do Evangelho. Quando adentro a porta, quando passo por ela, eu provo que fui salvo pelo Evangelho, pela graça de Deus e para a glória dele. O contrário também é verdadeiro. Eu posso dizer que sou salvo, ter o meu nome no rol de membros da igreja, mas se adentro a porta larga, se vivo a minha vida ao estilo do caminho amplo do mundo, eu dou provas de que o Evangelho nunca me alcançou de verdade. Segunda questão: é fácil decidir por seguir a Cristo? Talvez você pense que sim, mas biblicamente, isto é a coisa mais difícil do mundo. Porque sempre envolve perda, sofrimento e dor. David Platt, no livro que eu sugiro para a nossa leitura ao longo dos meses de junho e julho, nos fala sobre uma mulher chamada Ayan, do Oriente Médio. Ela nasceu em uma família tradicional do seu país que se gaba por ser 100% muçulmana. Ayan está ouvindo o Evangelho e considerando a possibilidade de se tornar ela mesma uma discípula de Cristo. Platt pergunta: o que devemos dizer a esta moça? Que a vida será bela para ela? Que ela só encontrará facilidades na vida? Ou será que teremos a coragem de dizer para ela: Ayan, sua família provavelmente vai rejeitá-la, seus antigos irmãos muçulmanos vão persegui-la, sua vida não vai se tornar mais fácil, vai se tornar mais difícil. É esta ou não a realidade? E por que você acha que será diferente com você? Só porque você mora no Ocidente? Só porque o seu país é laico? Não existe isso, quer você more lá ou aqui. Decidir por Cristo sempre envolve perda, dor e sofrimento.
Porque, como escreve o Dr. Martin Lloyd Jones, o evangelho é difícil desde os seus primeiros passos. A entrada é apertada. Muitas coisas ficam para trás. Pessoas ficam para trás. Amigos ficam para trás. Familiares ficam para trás. Porque não entendem a vida dos que estão dentro. Eles se afastam. Estilos de vida ficam para trás. Valores, filosofias ficam para trás. O nosso próprio eu não tem autoridade para entrar. Só entro pela porta do evangelho se, como Paulo escreveu aos Gálatas, eu sou crucificado com Cristo e digo, não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Perseguição, sofrimento e dor. Capítulos depois, Jesus disse aos discípulos, vocês serão odiados. Quando Pedro tentou impedir Jesus de seguir o seu caminho para a cruz, Jesus mudou a rota? Não, Jesus mudou Pedro. Você quer ser meu discípulo mesmo, Pedro? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me para o mesmo destino. Antes de morrer, irmãos, o Senhor poderia ter falado sobre muitas coisas, mas o que Ele mais falou foi sobre o seu sofrimento, e em dado momento Ele relembrou os discípulos, vocês também sofrerão. O Evangelho não é um convite à vida fácil, não é a promessa de que todas as coisas vão dar certo. O Evangelho é a promessa de que Deus estará conosco por causa de Cristo em todo o tempo, em qualquer crise e em qualquer lugar. Mesmo que isso envolva dor, sofrimento e perdas. Mas por que devemos considerar a possibilidade? Porque Aya, no Oriente Médio, e você, no Brasil, deve ouvir esta mensagem e responder prontamente. Porque as duas portas levam a dois caminhos, que levam, por sua vez, a dois destinos diferentes. Um caminho termina na perdição eterna. O outro caminho termina na vida eterna com Deus. Só o Evangelho tem o poder de quebrar o encanto do nosso coração diante dos falsos deuses que o dominam. Só o Evangelho tem o poder de quebrar as prisões que nos dominam. Só o Evangelho pode nos libertar dos falsos deuses e nos conduzir ao único e verdadeiro Senhor. Sendo assim, saiba que será muito difícil. Você perderá muitas coisas, mas em Cristo você ganhará tudo o que precisa, hoje, amanhã e eternamente com o Pai. Segunda questão com a qual precisamos lidar de acordo com Jesus. Nós temos de lidar com a questão das provas. Jesus acabou de nos oferecer a seguinte ordem: entrem pela porta estreita. Mas Ele sabe que haverá empecilhos, obstáculos, pessoas que vão tentar bloquear o caminho. Por isso, sua segunda ordem no texto de hoje é cuidado com os falsos profetas. Jesus reconhecia a existência deles. Eles existiram no Antigo Testamento, existiram no Novo Testamento e estão hoje à nossa volta. Mas por que devemos ter cuidado com eles? Verso 15, cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles usam disfarces. Nenhum deles vai ao púlpito da igreja dizer: eu sou um falso profeta.
Nenhum deles vai usar a hora nobre de um canal de televisão para se declarar um falso pregador. Eles usam o evangeliquez, eles usam textos bíblicos, eles se vestem como pastores. Suas igrejas recebem o nome de igrejas. Eles não são perigosos apenas por isso, eles são perigosos porque, diz Jesus, por dentro são lobos devoradores. O que querem não é o bem das ovelhas, mas a carne delas. Ele vai machucá-las, desviá-las, maltratá-las e usá-las para benefício próprio. Como é que nós os reconhecemos? Jesus diz, pelos frutos. Vocês os reconhecerão, verso 16, por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, e a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Outra foto da perdição. Assim, pelos seus frutos, diz o verso 20, vocês os reconhecerão. Esta mesma fala do verso 20 está lá em cima, no verso 16. Como é que vocês vão reconhecê-los? Pelos frutos. Um lobo pode se disfarçar de ovelha por algum tempo. A árvore não tem este artifício. Seus frutos vão revelar seu interior. Sendo assim, a grande mensagem do texto é: tenhamos cuidado com os falsos mestres. Como é que fazemos isso praticamente? Como é que você sabe que não está diante de um deles agora? Como é que você sabe que aquele que você escuta na televisão é ou não é? Dr. John Stott, comentando o texto, sugere 3 testes básicos para nos ajudar. O primeiro deles é o teste da substância, ou do conteúdo. A mensagem dos pregadores exalta a livre e soberana graça de Deus, ou exalta os homens? Eles falam mais de Deus ou dos homens? Ao terminar suas pregações, você deixa o ambiente desejando a Deus ou desejando a si próprio? Ao ouvir seus sermões, você se enche de si e sai como se fosse a mulher ou o homem mais especial do mundo? Ou você cai de joelhos diante de Cristo e dá glórias a Ele? Os americanos visitavam regularmente a Inglaterra, ainda o fazem obviamente, mas nos tempos de Spurgeon. E o turismo religioso era marcado por uma parada na igreja de Spurgeon. Havia 2 grandes igrejas em Londres, a de Spurgeon e a de um outro pregador, também batista, os 2. E o outro era maravilhoso, as pessoas saíam da igreja dele dizendo: como este homem fala bem, como este homem é encantador, como ele é um bom orador. Mas quando saíam da igreja de Spurgeon diziam: como o Deus de Spurgeon é grande, como ele é maravilhoso, encantador. É o conteúdo, irmãos. Segundo teste sugerido por Stott, o teste da origem ou da fonte da mensagem. De onde os pregadores tiram suas pregações? Da Bíblia ou da própria criatividade? Do livro antigo e atual de Deus? Ou do último lançamento de autoajuda? Eles fazem a exposição bíblica ou eles recortam a Bíblia usando textos fora de contexto para dar a ideia de que estão pregando a Bíblia? Nem todo mundo que abre a Bíblia está pregando, irmãos.
Terceiro teste: a vida deles vai dar frutos, bons ou ruins. Ninguém consegue se esconder para sempre. Mas cedo ou mais tarde, o que está dentro vem à tona. E aí você precisa pacientemente observar. A vida deles se assemelha às bem-aventuranças do Sermão do Monte? Eles podem ser caracterizados pelo fruto do Espírito de Gálatas 5? Suas paixões, ambições, desejos são mais parecidos com o de Jesus? Ou estão mais perto das ambições mundanas? Dinheiro, poder, grandeza e sucesso. Esta é a grande mensagem deste parágrafo, mas não é a única. Há uma menor, não menos importante, que está aqui principalmente quando ligamos este texto com o texto correlato de Lucas. Não podemos apenas procurar pelos frutos dos outros. Nós precisamos procurar pelos frutos do nosso coração. Porque da mesma forma que há falsos profetas, como chama David Platt, há cristãos não convertidos. Como é que eu sei que não estou no grupo deles? Como é que eu saio daqui hoje com certeza de salvação, sabendo que de fato eu sou um cristão e que o meu caminho levará à vida eterna e não à perdição eterna? Só 2 frutos você precisa procurar no coração. Não precisa repetir uma oração. Não precisa da bênção do apóstolo fulano de tal. Não precisa fazer uma grande oferta. Você só precisa de 2 frutos de acordo com a Bíblia. São eles: fé e arrependimento. Mas o que é fé, Renan? No sentido popular, o que é fé para você? É a certeza de que vai dar tudo certo ao final do dia. O que é fé no sentido cristão popular? É crer que Jesus é o nosso Salvador. Por isso nós citamos João, capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que citamos Romanos 10, 10. Com a boca se confessa para a justiça e com o coração se crê para a salvação. É por isso também que citamos o texto de Atos 16, quando Paulo diz ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e tu e tua casa serão salvos. Fé, biblicamente falando, é sim crer no Senhor Jesus Cristo. Mas não é... Eu não posso isolar os textos dos seus contextos. Fé em João 3 está intimamente ligada a um evento anterior, chamado novo nascimento. Segundo Jesus, é a resposta de quem nasceu de novo pelo Espírito Santo. Em Romanos 10, fé não é simplesmente declarar verbalmente que creio. Confessar para Paulo e para os romanos era estar disposto a sofrer por Cristo, mesmo diante da perseguição do império. E para o carcereiro era o quê? Levantar a mão e tudo bem? Ele estava diante da ilustração do custo do evangelho. Paulo e Silas presos. Você quer a Cristo, meu amigo? Quero. Então se prepare para isso. Biblicamente falando, fé é um dom de Deus. Crer em Cristo para a salvação depois de uma operação interior. Imediatamente o Espírito que opera nos coloca sob o senhorio de Cristo.
Não tem essa história, eu sou salvo, mas não estou nem aí para Cristo. É incoerente. Você está tão preocupado com Cristo, vivendo sob o senhorio dele, que está disposto a sofrer por ele, se for necessário. Por isso a fé sempre anda lado a lado com o arrependimento. É o outro lado da mesma moeda da conversão. Se tenho fé em Cristo, se creio de verdade que Ele é o meu Senhor e Salvador, a minha vida será caracterizada por arrependimento. Isso não é abstrato, irmãos. O que era arrepender-se para Nicodemos, no capítulo 3 de João? Era dizer adeus à antiga religião e à antiga maneira de pensar, eu conquisto Deus. E era confiar em Cristo somente para a sua salvação. Quando estive na África com Levi e outros irmãos da nossa igreja, eu tive o privilégio de participar da ordenação do 4º pastor presbiteriano nativo. Foi um privilégio, irmãos. Eu não estava diante da ordenação de um brasileiro na África, de um americano na África. Eu estava diante do fruto do trabalho dos missionários. Mas o que me chamou a atenção naquela manhã não foi apenas isso. Foi a presença do pai daquele novo pastor. Tratava-se de um grande bruxo da região. Ele veio ao culto de ordenação do filho. E isto me fez pensar no arrependimento pesado e custoso que aquele meu irmão viveu. Ele não assinou um cartão. Ele não levantou a mão e foi para casa se sentindo salvo. Ele rompeu com os ídolos do pai. Disse adeus aos deuses do pai. Sofreu por um bom tempo a ausência de sua família, mas porque Cristo se tornara o Deus de sua vida, ele estava disposto a tanto. Talvez você não abandone um ídolo de madeira, como ele fez. Mas arrependimento significa abandonar falsos deuses que dominam os nossos corações. Uma mulher que antes de Cristo era dominada pelas compras e pelo consumismo, ao ser transformada pelo Espírito, ela começa a pensar menos em si e mais no próximo, mais na contribuição para espalhar o nome de Cristo. Um homem que antes era arrogante, orgulhoso, cheio de si, ao ser impactado com o Evangelho, ele vem ao tamanho normal de pecador, começa a olhar para as pessoas olho no olho, a tratar todo mundo com bondade e misericórdia, porque ele mesmo foi alvo da misericórdia de Deus. Arrependimento. Você não precisa falar em línguas para ser salvo. Você não precisa deixar uma grande oferta para ser salvo. Mas você precisa de fé em Cristo e no que Ele fez, e de uma vida de arrependimento para provar que você foi um dia salvo. Terceira e última questão com a qual precisamos lidar. De acordo com Jesus, precisamos lidar com a questão do conhecimento. Jesus trabalhou aqui através de proposições. Sua primeira proposição foi: entrem pela porta estreita. Sua segunda foi: cuidado com os falsos profetas. Agora ele nos leva à terceira proposição. Ele nos coloca diante dela, depois elabora. Qual é? Verso 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Durma com um barulho desses. De maneira clara, irmãos, Jesus está dizendo que há cristãos que se encontram perdida e eternamente enganados.
Eles são marcados por uma profissão de fé pública e correta, por fervor e por muito serviço. Eles chamam Jesus de Senhor. Era o título que a igreja primitiva deu a Jesus. Eles declaram com os lábios que Jesus é o Senhor de tudo e também é o Senhor da vida deles. Profissão de fé correta. Diz o texto que eles não chamam Jesus de Senhor apenas uma vez, eles repetem o título, Senhor, Senhor. O que levou Lloyd Jones a dizer que eles não são apenas cristãos intelectuais ou que entendem o que falam, eles são cristãos fervorosos. Eles se emocionam com o que falam. Crença correta, alguma emoção envolvida e muitas obras realizadas. Olha o que diz o verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Eles são mais ocupados do que eu. Eles correm de um lado para o outro, fazendo obras em nome de Jesus. Ainda assim, de acordo com Jesus, eles podem estar perdida e eternamente enganados. Por quê? Verso 21 outra vez. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai Celestial. Profissão de fé verbal precisa de autenticação prática. A minha salvação não é garantida porque levantei as mãos, porque fiz uma oração, porque sou membro da IPBE. De acordo com Jesus, a minha salvação é garantida, provada e avaliada, porque eu tenho uma vida de obediência a Deus. Renan, você está dizendo que a salvação envolve obras? Eu não. Jesus sim. Você não faz obras para receber a salvação. Mas se você recebeu a salvação, a sua vida será marcada por obras para a glória de Deus. Porque eles estão enganados, verso 23. Depois de tudo que eles fizeram, né? Fizeram muita coisa. Eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Como assim praticam o mal? Estão expulsando demônios em nome de Jesus. Estão curando os enfermos em nome de Jesus. Estão fazendo obras em nome de Jesus. Jesus diz para eles: vocês, os que praticam o mal. Do lado de fora, aos olhos de muitos, eles estão fazendo o bem. Mas ninguém engana o Senhor. Do lado de dentro, Jesus sabe que é pelo mal. Estão fazendo grandes coisas em nome de Jesus, mas o que conquistam ficam para eles. Do lado de fora servem a Deus, do lado de dentro servem ao seu estômago, suas famílias, seus desejos pecaminosos. Eu posso não ver, irmãos, mas Ele vê. Outros fazem o que fazem por Cristo, porque entendem que devem comprar a salvação com o que fazem. Que triste. Mas Jesus dirá a muitos:
cristãos. Eu nunca os conheci. Que silêncio. Este texto fala do auto-engano do nosso coração. Nos enganamos a nós mesmos. Somos enganados por pessoas. No que diz respeito à salvação, precisamos ter certeza. Não podemos supor, imaginar. Eu preciso ter certeza de que estou dentro do reino e não fora dele. De que fui alcançado pelo Evangelho. Como é que eu tenho certeza? Como é que me movimento hoje do auto-engano para a certeza da salvação? A partir deste texto eu posso dizer o seguinte: a prova da nossa salvação não está tanto ou somente em um falar correto, mas está principalmente em um viver piedoso. Algumas palavras, algumas pessoas falaram corretamente de Cristo. Não obstante, estão do lado de fora do reino. Precisamos ter cuidado com os métodos de evangelização e de contar os salvos. Vocês que vão ao projeto missionário, nós todos que evangelizamos, como é que eu dou a certeza de salvação às pessoas? Por uma oração que elas fazem? Por assinar o cartão da Juvep ou da igreja que seja? É assim que eu mando as pessoas embora? Vá para casa tranquilo, viva como quiser. Você está salvo. Ninguém entra no reino dos céus apenas por professar com a boca que Jesus é Senhor. É o que Jesus está dizendo aqui. Não me entendam mal. Ninguém entra também lá sem professar com a boca que Ele é Senhor. Mas duas declarações idênticas podem ser diferentes do lado de dentro. Um diz: eu creio em Cristo como Senhor e Salvador, mas vive no caminho amplo. O outro diz: eu creio em Cristo e entro pela porta estreita e me coloco no caminho apertado. São duas coisas diferentes, irmãos. E por vezes, a confirmação da salvação só vem muito tempo depois. Isso me leva a dizer que a prova da minha salvação não está restrita ao que falo de Cristo, ao que conheço de Cristo, ao que prego às outras. Ela está ligada intimamente à minha vida de fé e arrependimento. Eu chamo Jesus de Senhor, mas o trato como tal? Eu digo que Ele é o meu Salvador, mas eu amo a sua presença. Ele é o meu Redentor, sua voz me é querida. Ele é tudo para mim, mas a glória dele é mais importante do que o meu umbigo. Como é que provamos a salvação, irmãos? E nos movimentamos do auto-engano para a certeza? De acordo com este texto, não é tanto ou somente a obra de Deus que nos dá provas de salvação. Antes, é o Deus da obra que diz se sou ou não salvo para a glória dele. Nos movimentamos muito, fazemos muito, pessoas fazem demais, mas de acordo com Jesus, algumas delas ouvirão dos seus próprios lábios: eu nunca os conheci. Porque não somos salvos pelo que fazemos por Ele. Somos salvos pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Sendo assim, esta porção final derrama sobre nós 3 bênçãos que devemos desfrutar como sinais de conversão. Primeira delas, adoração. Esta é a nossa primeira e grande missão. Não fomos feitos em primeiro lugar para realizar obras para Deus.
Fomos feitos em primeiro lugar para contemplar a obra dele e para adorá-lo pelo que ele fez. John Piper escreve em Alegre-se os Povos: a nossa primeira e grande missão é a adoração. A missão de evangelizar todos os povos tem sua data marcada. Quando todos os salvos forem reunidos, chamados de todas as tribos, então a missão da evangelização vai terminar. A adoração não. Piper diz, ela atravessa o tempo e o espaço, invade a glória do Pai, onde para sempre contemplaremos a Cristo e daremos a Ele glória, louvor e adoração. Mas eu e você nos movimentamos demais, fazemos demais, às vezes porque queremos impressionar a Deus, às vezes porque queremos nos manter ocupados, porque temos medo de estar a sós com Ele. Um cristão convertido ama a presença do seu Deus e ama adorar o Deus da obra antes de fazer a obra de Deus. Mas o serviço é sim uma segunda bênção e prova da nossa salvação, porque eu não vejo nas Escrituras um cristão salvo não comprometido com a obra de Deus, inerte, parado, congelado. Mas o cristão salvo, comprometido com a obra de Deus, faz a obra de Deus não para impressionar Deus, não para conquistar Deus ou suas bênçãos, ele o faz por gratidão, porque foi em Cristo conquistado por Deus e para Deus. É a resposta natural do coração de quem foi alcançado. Recebemos salvação, dons e talentos, queremos fazer algo para levar o nome de Cristo às nações. Não é glória pessoal, não é fama pessoal, é tornar o nome de Cristo famoso entre os pecadores para a glória de Deus. Mas esse texto também nos fala implicitamente sobre segurança. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos pecadores. Nem sempre adoramos como convém. Nem sempre amamos como devemos. Nem sempre servimos como queremos. Nossa vida é assim. E em alguns momentos Satanás se aproveita de tempos de fraqueza para gerar dúvidas e incertezas no nosso coração. Vocês não amam a Deus de maneira linear. Vocês não servem a Deus de todo o coração. E então nós ficamos com dúvidas. Quando isso acontece, se lembre da verdade do Evangelho. Você não foi salvo por amar a Deus intensamente em todo o tempo. Você foi salvo porque Ele o amou em Cristo Jesus de maneira definitiva. Você não é salvo porque serve a Deus em todo o tempo, com a mesma alegria, com a mesma gratidão, não. Você é salvo porque Ele serviu você em Cristo Jesus e ponto final. Em tempos assim, você não precisa fazer muito. Para recobrar a alegria da salvação, você precisa olhar muito para o que Ele fez por você em Cristo Jesus. Não sei se você gostava das semanas de provas, mas a verdade é que eu nunca conheci ninguém que morria de amores por elas. Ainda assim, eu preciso dizer que elas são importantes. Comprovam o aprendizado, revelam as nossas dúvidas e deficiências, nos ajudam no processo do crescimento. O mesmo se dá com a vida cristã. Esta mensagem não tem o propósito de assustar você, de culpar você, de machucar você. Ela tem o objetivo de ajudar você. Como Paulo, nós precisamos de tempos em tempos avaliar o nosso coração, perceber onde estamos no caminho da salvação. A propósito, onde está você? Como está você no caminho da salvação? Só há duas respostas hoje aqui, como os dois caminhos de Jesus: ou você me odeia, ou você gosta de mim ou me tolera. Ou você está dizendo, este cara é um chato, ou você está pensando e refletindo, Deus, eu quero crescer em Cristo. Se você está refletindo, pensando, talvez esteja dizendo,
Renan, eu não qualifico. Nestas provas todas eu não tenho como passar. A verdade é que eu nem passei nas últimas. E eu digo a você, não se desespere. Nem eu, nem ninguém aqui passa todas as vezes. Minha filha Beatriz chegou outro dia em casa bem triste da escola. Havia recebido sua primeira nota baixa. Um 7, irmãos. Eu fiquei, se ela soubesse. Um 7. Nota baixa. Pai, o que é que você acha? Com lágrimas nos olhos, aquilo estava pesando no coração dela. O que é que você vai dizer? Eu falei, não vou dizer nada, minha filha. O senhor não vai ficar chateado comigo? Eu falei, não, por quê? Deveria. Você se esforçou. Você estudou. Você fez o seu melhor. E conseguiu um 7. Aprenda desde já. Nós não conseguimos a nota máxima todas as vezes. E outra coisa, minha filha. Você não é amada pelas notas que tira. Eu não a amo porque você tira notas boas. Eu a amo porque decidi amá-la, a despeito de todas as notas que você tira. Ela me deu um abraço dos mais gostosos que eu recebi. Com lágrimas nos olhos, frustrada por não ter tido a nota que queria, mas sentindo-se amada e amparada pelo Pai. É o que Jesus está fazendo conosco hoje aqui. Ninguém qualifica. Ninguém passa em todas as provas. Mas que ao menos decidamos entrar pela porta estreita do Evangelho. E com alegria no coração, digamos ao Senhor, nós somos fracos, pobres e pecadores, mas confiamos em Cristo Jesus. Que ao menos busquemos no coração os únicos 2 frutos que precisamos buscar: fé e arrependimento. E que por fim, irmãos, vivamos à luz do que professamos com os lábios. Que o Evangelho não seja meramente teórico, mas que ele se revele do lado de fora. Que provemos com a nossa vida que somos discípulos salvos de Jesus Cristo. O que significa salvação à luz da palavra? Nos próximos domingos nós trataremos deste tema. Será maravilhoso redescobrir a salvação e quem sabe descobri-la pela primeira vez. Somos o que Ele é. Aleluia. Você não tem nada melhor para fazer nesta noite. O Senhor está entre nós. O Cristo que morreu passeia entre estes bancos para renovar sua fé, restaurar seu vigor, encher o seu coração de alegria espiritual. Por que você não fala com Ele agora? Por que você não diz palavras de adoração a Ele agora? Como queira, erga sua voz e fale alto, mas se quiser, fale no íntimo do seu ser. Adore o Senhor com as palavras que vêm ao seu coração agora. Senhor, nós não somos dignos de estar em Tua presença. Nem mesmo as nossas melhores e maiores obras poderiam conquistar o livre acesso à presença do Pai. Mas não estamos diante de Ti porque somos alguma coisa. Estamos diante de Ti porque Cristo fez por nós na cruz do Calvário um vivo e novo caminho que nos leva à vida eterna aqui e agora. Ó Senhor, nós somos cristãos falhos, que ora estão em cima, ora estão embaixo, que ora são santos, ora são pecadores, mas nós confiamos única e exclusivamente na obra do Teu Filho na cruz do Calvário. Confessamos abertamente os nossos pecados,
a negligência com a tua palavra, o pouco tempo dedicado à oração, o nenhum investimento na obra missionária, mas te pedimos, ó Deus, perdoa-nos, restaura-nos e coloca-nos no caminho estreito outra vez, para a glória do teu nome. Há cristãos caídos aqui, Senhor, os levanta pela destra poderosa do teu Filho. Há cristãos tristes, os alegre em nome por causa de Cristo Jesus. Há não cristãos entre nós. Talvez existam cristãos não convertidos, que se acostumaram com os teus átrios, que aprenderam o caminho tradicional da tua igreja, mas nunca nasceram de novo. Que este seja o dia da salvação deles. Para que eles cantem não apenas com os lábios, mas de todo o coração. Muito obrigado por tua doce presença entre nós, Espírito Santo. Por tudo que fizestes entre nós, siga fazendo ao longo de toda a semana, para a glória de Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos, agradecidos por tudo. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Filho de Deus, a comunhão, o poder, a consolação e a presença transformadora do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós, a uma só voz, dizemos amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma ótima semana na presença dEle. Falemos uns com os outros e saiamos daqui com a bênção do Senhor.